temos a sensibilidade de perceber. Muito obrigada. Obrigada por podermos estar aqui nesta noite juntos, nessa casa que nos recebe com tanto carinho, para nos engrandecer um pouquinho mais com essa doutrina que nos consola e nos esclarece. Que possamos, Senhor, nesta noite, sairmos daqui com a mente mais enriquecida e o coração mais consolado. Abençoa o nosso amigo, o irmão, que vai estar falando conosco esta noite. Que ele seja um instrumento da tua vontade. Que assim seja. A palestra da noite é com Beto Cabral. Vou só dizer que ele é duplamente meu irmão. Irmão em Cristo e irmão biológico. E o Beto é um trabalhador aqui da casa. Vocês acabaram de ouvir ele tocando violão. Para fazer esse ambiente gostoso para que a gente possa dar início. E o tema é a vontade. Seja bem-vindo, Beto. Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje é a vontade, o quinto andar. E se vocês estão curiosos por que é o quinto andar, então eu terei atingido o meu primeiro objetivo da noite. E eu vou agradecendo à casa a oportunidade de mais uma vez estar aqui e a toda a assistência que eu recebi na preparação desse estudo, dessa reflexão que eu trouxe para vocês, e na confiança de que nós vamos conseguir refletir um pouco sobre esse assunto que a princípio parece tão corriqueiro, né? Parece tão simples, Nós vamos ver se é, né? Mas já que é corriqueiro, já que a gente começa considerando ele corriqueiro, eu vou pedir a licença e a caridade de vocês para contar uma história que vocês já devem estar cansados de ouvir. Mas é uma história clássica quando se fala sobre esse assunto. Aliás, não é uma história, são duas. Então vocês vão ter que ter caridade dobrada. Tá? A primeira história é sobre um mestre, um mestre que ia andando com o seu discípulo pela floresta, desses mestres que não tem muito o que fazer, que só ficam meditando, e estavam andando nesse dia pela floresta. E depararam na beira de um penhasco com um casebre muito velho. Vocês vão lembrando à medida que eu vou contando. E um casebre que parecia abandonado, de tão sujo, tão mal cuidado, né? E eles resolveram se aproximar do casebre e bateram na porta para ver se tinha alguém morando ali. E para a surpresa deles, havia uma família morando ali. Pai, mãe e 3 filhos. E eles se apresentaram e foram convidados a entrar na casa. E dentro da casa não era diferente de fora da casa. Era bem maltratado, não tinha muitas mobílias. Era uma situação bem precária. E ele perguntou então, mas por que vocês vivem assim? Ele falou, a gente não tem emprego, a gente não tem muita condição de sobreviver, né? A cidade é muito longe. E ele perguntou então, o mestre perguntou para a família, mas então de que vocês vivem? Ele falou, a gente tem uma vaquinha que fica lá atrás no quintal. Agora vocês lembraram, né? Começou diferente, mas chegou no mesmo ponto. Uma vaquinha que está lá no quintal e essa vaquinha dá o leite para a gente. E do leite a gente faz o queijo e vai lá na cidade vender o queijo. E assim a gente vai levando a nossa vida. Aí o mestre falou, tá bom, vaquinha, né? Tá bom. E foram embora, então resolveram se despedir do pessoal e foram embora. Só que quando ele chegou na saída da propriedade, ele virou para o discípulo dele e falou, vai lá atrás e dá uma olhada nessa vaquinha e empurra ela naquele precipício que está lá. O discípulo ficou aterrorizado, né? Mas como ele já estava acostumado com as extravagâncias do mestre dele, do ensino do mestre dele, ele foi lá e fez. Ele tinha jurado, né, a fidelidade ao mestre, então ele foi lá e empurrou a vaquinha no precipício abaixo. E foi embora. Só que com o passar dos meses, aquele discípulo ele não conseguiu esquecer, porque o mestre nunca explicou para ele por que ele pediu aquilo. E ele nunca conseguiu esquecer aquela situação. E ficou preocupado com aquela família.
Até que um dia ele não aguentou e voltou lá. Voltou com a intenção de pedir desculpa e de dizer para eles que ele estava ali disposto a ajudá-los. Só que quando ele chegou lá, a propriedade tinha mudado completamente. Estava toda pintada a casa, tinha flores no jardim, tinha uma cerca nova. E ele ficou mais ainda desapontado, porque ele pensou que a família ou tinha morrido ou tinha se mudado dali, né? Então ele bateu na porta e vocês sabem o fim da história, né? Não? Muito bem. A história é que o rapaz falou, aquela família namora aqui? Falou, namoramos aqui, você não me reconhece não? Ele estava todo arrumado, né? Sou eu mesmo, eu lembro de você. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu vim aqui pedir desculpa para vocês porque eu fiz uma coisa muito feia. Ele falou, não se preocupe não, a gente, naquele dia que vocês vieram, inclusive, aconteceu uma tragédia na nossa vida, né? Por coincidência, né? A nossa vaquinha, que era o nosso sustento, ela deve ter escorregado, alguma coisa aconteceu, ela caiu no barranco e morreu. Então, a partir dali, a gente teve que encontrar outros meios de sobrevivência. Então, a gente começou a procurar e acabou vendo que nós tínhamos muitas aptidões, a gente tinha muitas formas de desenvolver as nossas aptidões para conseguir a nossa sobrevivência. Então, o resultado é isso aqui que você está vendo. Então, eles eram muito gratos ao fato da vaquinha ter caído no abismo, né? Então, a história termina aqui. Mas tem uma outra história que é muito clássica e muito parecida com essa também, que vocês também vão se lembrar. É daquele homem que estava dirigindo lá no deserto do Arizona, e de repente o carro dele estava com gasolina, pouca gasolina, ele parou no posto de gasolina para abastecer. Vocês sabem, né? No Arizona, aquelas estradas desertas, um posto de gasolina, tinha só um senhorzinho lá e o cachorro dele na varanda deitado, gemendo. Lembraram? O cachorro gemendo. E ele então pediu ao moço que enchesse o tanque dele. Enquanto o moço enchia o tanque, ele, preocupado com o cachorro, falou com o moço, por que aquele cachorro está gemendo? Parece que ele está sofrendo de algum mal, alguma dor. Ele falou, não preocupa não, é que ele está sentado em cima de um prego. Deitado em cima de um prego. Falei, mas por que ele não levanta e sai dali então? É porque o prego está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente ainda para ele se levantar e sair dali. Então essas duas histórias, bem clássicas, né? Elas têm uma coisa em comum, que vocês já devem ter percebido qual é. É a questão da zona de conforto. Né? E a filosofia define a zona de conforto como sendo uma área na nossa emoção, onde o nosso ego se estaciona e não quer sair dali, mesmo que aquela situação não nos traga nenhum benefício e nem seja bom para o espírito, não seja uma situação boa para o espírito. Mas é uma região, é uma zona das nossas emoções em que a vontade não é permitida de entrar. Ela não tem acesso a essa região. E nós sabemos que onde não existe a vontade, existe a apatia. Então poderíamos dizer que uma pessoa completamente confortável na sua zona de conforto é uma pessoa apática, né? Porque uma outra definição de vontade é que a vontade é uma força que nos impulsiona em sentido contrário à gravidade. De maneiras que, se a vontade se ausenta, a gente cai no abismo, né? Então seria essa uma das noções da vontade. Mas ainda não a definição. Porque Platão, vocês imaginam que ele viveu 400 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Muito, muito tempo. Mas ainda assim, já naquela época, ele falava que as palavras estavam sofrendo um esvaziamento muito grande. Que elas estavam perdendo os sentidos dela, o sentido das palavras. Então, por exemplo, né? E a gente pode ver nos nossos dias de hoje. A palavra amor, por exemplo. Se a gente for pensar que o amor é a força que mantém o universo coeso, e a gente pensar as formas que normalmente as pessoas
se utilizam para falar do amor, a gente vai ver que a palavra amor perdeu muito do seu significado. Né? Por que o amor mantém o universo coeso? A gente pode chegar a essa resposta por uma sequência de raciocínio. Deus, sendo a inteligência e a força suprema do universo, mantém o universo coeso, correto? E Deus, como dizem os espíritos superiores, é amor. Portanto, o amor mantém o universo coeso. Então, é uma força extremamente poderosa. E a gente utiliza muitas vezes do amor para falar de paixão, falar de desejos, né? Usando a palavra num sentido muito, 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 muito aquém do que ele realmente deveria ter. E assim como também a vontade, acontece com a vontade. A gente costuma confundir vontade e desejo. Né? Então, um exemplo bem simplório para a gente começar a desenvolver a ideia. Se eu estou aqui, se hoje está muito frio, né? E eu fico pensando, eu podia ir lá fora, ali num lugar aqui fora, né? Uma lanchonete, um Dunkin' Donuts, algum lugar, e tomar um chocolate quente. Que vontade, né? Dá uma vontade de tomar um chocolate quente. Então, se é uma vontade mesmo, realmente, eu vou lá e tomo. Mas se é só um desejo, posso pensar assim, estou com uma preguiça, né? Eu poderia ir, eu estou com uma vontade, mas eu estou com preguiça. Eu não trouxe dinheiro, não sei se eles aceitam cartão. Né? Aí a gente vai começar a criar um monte de coisas para não fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer. Vontade, né? Então a gente percebe que a vontade foi tão corroída, né? Tão corroído o significado. Não, corroído mesmo. Foi tão corroído o significado da vontade que a gente confunde ela com desejo e muitas vezes um desejo que nem sequer é realizado. Né? Quer dizer, uma coisa pequena com uma coisa imensa que é a vontade. Então fica claro para a gente que a vontade não é o desejo. Agora, o que é a vontade, né? Vamos ver se começa a fazer sentido se a gente juntar a palavra vontade, a gente juntar a palavra força. Então a gente fala que uma pessoa tem vontade. Então a gente sabe que uma pessoa tem vontade de fazer alguma coisa. Mas se a gente falar que a pessoa tem força de vontade, muda o sentido? Muda, né? Então a força já começa a fazer um novo sentido. Mas ainda assim, a força ela é muito ainda confundida dentro desse contexto. Porque vocês imaginem, a pessoa que age por força, né, uma pessoa que tem força de vontade, nem sempre é uma pessoa que tem uma vontade verdadeira. Porque muitas vezes é a pessoa que precisa de se arrastar, de estar se arrastando e se rastejando para conseguir chegar onde ela chega. Então esse esforço, essa força não é vontade. Isso é um desejo e uma falta de uma vontade maior, que faça com que o caminho da pessoa seja mais tranquilo. Talvez ainda isso não esteja muito claro falando assim, mas a gente vai conseguir clarear isso, tá? Não se preocupem. Uma coisa que a gente confunde quando a gente fala em força é a questão da paixão, por exemplo. Todo mundo conhece a força da paixão, né? Em algum aspecto. Não somente a questão dos relacionamentos, mas alguém que usa da força de uma paixão para realizar algum evento, né? Alguma coisa. Mas ainda assim é uma força, uma impulsão, é uma explosão. É uma coisa que acontece para nos fazer chegar naquele ponto e depois que a gente chega, aquilo se arrefece. Então é uma força de explosão. Então se a gente voltar lá atrás e pensar nas pessoas apáticas, as pessoas apáticas agem por força de impulsão. Né? Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que é muito devagar, uma pessoa que é difícil de se mexer e fazer as coisas, você tem que estar empurrando e pedindo. E você pede, principalmente em casa a gente vê muito isso, né? Você pede, a pessoa não vai. Aí você apurrinha a pessoa. Você faz a pessoa ficar com raiva. E aí ela usa da raiva, porque a gente sabe que a raiva é outra fonte de energia e força pra gente, né? A raiva multiplica as nossas forças. A pessoa fica com raiva, vai lá e faz e volta e entra de novo no conforto dela, na apatia. Então, a pessoa apática, ela age por força de impulsão.
E a vontade não age por força de impulsão. A vontade, ela age com constância e com ritmo. A vontade é algo ainda superior a tudo isso. É lúcida, perseverante e duradoura. Outra coisa, duradoura. Coisa que até agora não vimos nenhum dessas coisas que a gente citou ser duradouras, né? A força de explosão é algo que chega lá em cima e volta para o ponto de partida. E nós percebemos uma coisa muito triste até, que na nossa sociedade nós temos um incentivo à lei da apatia. E isso talvez possa parecer assim, muita arrogância da minha parte dizer isso, mas eu não estou dizendo isso baseado nos meus próprios conhecimentos, logicamente. Né? Eu ouvi isso de filósofos. Né? E, para que fique fácil da gente perceber que essa apatia é incentivada na nossa sociedade, é que normalmente nós aceitamos a condição de que, da situação da lei do menor esforço. Nós queremos trabalhar o menos possível e ganhar o mais possível. Será que eu estou errado? Se a gente for bem honesto, a gente gostaria de trabalhar menos e ganhar mais. Né? Isso é uma coisa natural do ser, talvez nessa condição evolutiva que a gente se encontra. Mas isso tem uma consequência, como todas as coisas na vida têm consequência. E isso nos torna pessoas débeis, né? Pessoas apáticas. E em que a força de explosão vai ser a nossa única fonte de energia, de movimento. Quando a gente tiver realmente vontade de fazer uma coisa, a gente vai lá e faz depois. Né? Volta e fica quietinho no nosso canto. E qual é o oposto disso? Como é que a gente poderia enxergar o oposto de uma situação dessa, já que eu estou aqui na minha arrogância, né, estabelecendo isso como uma situação que nós vivemos? Qual seria o oposto disso? Bom, tem uma parábola, não é metáfora. Tem uma metáfora muito interessante na filosofia que fala sobre isso. Conta a história do... Eu estou tão desacostumado com slide que eu até esqueci que eu tenho slide. Não esqueci não, está certinho. Fala sobre o alpinista. O alpinista, ele faz uma coisa muito interessante. O procedimento dele de escalar uma montanha é o seguinte. Ele pega o gancho dele, né, o gancho que está amarrado numa corda que sustenta o corpo dele. Então ele arremessa esse gancho no ponto mais alto que ele conseguir, perto do objetivo onde ele está querendo chegar. Então aonde ele conseguir enxergar, que é o ponto mais próximo de onde ele está querendo ir, é onde ele joga o gancho para agarrar. Então ele checa para ver se o gancho está firme, e uma vez que o gancho está firme, ele começa então a subir com ritmo e perseverança. Ele começa a escalar a montanha em direção ao ritmo dele. Não é uma figura por si só, já não diz tudo? A gente pode falar um pouco mais sobre ela, mas a figura por si só já diz tudo, né? E a vida, se a gente observar, toda a vida funciona dessa maneira. Não é uma especialidade, ou não é um privilégio, né, do alpinista. Talvez seja uma metáfora perfeita, mas não é somente o alpinista que funciona assim, a vida funciona assim. Né? O universo, ele funciona em ritmo e constância. O nosso corpo, né, o nosso coração, ele funciona em ritmo e constância. O nosso pulmão, a gente respira em ritmo e constância. Então, todas as coisas da natureza funcionam dentro de um processo de ritmo e constância. Né? Então, o alpinista, ele toma uma decisão no plano mental. Mas a perseverança e a constância, ele vai ter que agir no plano físico. Né? Agora, existe uma coisa que dentro desse processo poderia destruir todo o trabalho do alpinista. E que destruiria qualquer trabalho nosso em direção a um ideal, se a gente considerasse isso, que se chama a dúvida. Né? Vocês imaginem, por exemplo, se Allan Kardec, quando ele começou a tarefa dele, ele tinha um objetivo, vocês concordam? Ele tinha um ponto a atingir, ele tinha alguma coisa em vista. Ele não começou simplesmente às cegas.
Ele viu alguma coisa nos fenômenos espíritas, ou nos fenômenos dos espíritos, se comunicando, e sabia que dali poderia vir alguma coisa. Imaginem vocês se ele tivesse tido alguma dúvida no meio do caminho, dentro do trabalho laborioso que ele fez. Se ele pensasse assim, isso aí pode ser muito interessante, mas a humanidade vai esquecer disso rapidinho, talvez eu vou gastar meu tempo aqui com uma coisa que não vai ter essa importância que eu estou pensando que vai ter, ou que eu não vou conseguir atingir dentro disso aqui, aquilo que eu estou querendo atingir. A pessoa, se ele tivesse essa dúvida, a pessoa, se Jesus chegasse aqui na Terra e começasse a trabalhar com os homens, e começasse a duvidar, falar, mas esses homens eles não vão dar conta, quando eu for embora, eles não vão dar conta de continuar o que eu vou fazer. Será que eles vão? Se houvesse essa dúvida nele, todo o ideal dele seria jogado por terra abaixo, assim como Kardec. Aí a gente pergunta, então a gente não pode ter dúvida na vida? Pode. Aí o alpinista, vou chamar o alpinista de novo para mostrar para a gente como que a dúvida ela é útil, e como que ela é inútil. Quando o alpinista ele está indo em direção ao alto da montanha, ele não tem dúvida de onde ele está indo. Ele já checou, ele sabe que o gancho dele está firme lá e que não vai acontecer nada. O gancho não vai soltar. E ele sabe que ele vai chegar lá. Mas aonde ele vai pôr o pé, ele pode ter dúvida. Será que eu ponho nessa pedra aqui ou será que ela está bamba? Eu vou pôr ela, mas já pensando que eu posso pôr naquela ali em seguida. Então, de repente, é melhor que eu use aquela pedra de uma vez. E aí a dúvida pode vir e ele pode resolver trabalhar com ela no sentido de procurar os meios para atingir os fins. Então, na questão dos ideais, as dúvidas são úteis a partir do momento, ou contanto que a gente use as dúvidas como os meios a atingir, e não dúvida com relação aos objetivos que a gente está procurando atingir. Então, nessa hora, já que a gente chegou nesse raciocínio, cabe a gente então perguntar e tentar fazer uma definição. O que é a verdade? A vontade. A vontade em geral, aí eu busquei como a gente faz partindo do básico, qual é a definição segundo o conhecimento popular? A vontade em geral é essa faculdade da mente que seleciona no momento da decisão o desejo mais forte entre os vários desejos presentes. Então tem vários desejos, Então a vontade vai decidir qual desejo que eu vou aqui dar atenção a ela, que eu vou dar asas a ela. A vontade não se refere a nenhum desejo particular, mas sim ao mecanismo para escolher entre os desejos que alguém tenha. E é interessante que a gente vê então a vontade acima de tudo, Existem os desejos, existe a vontade aqui em cima, observando os desejos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, a vontade, ele compara a mente humana a um grande escritório. Solange? Então, nesse escritório tem vários departamentos. Tem o departamento do desejo, onde são trabalhados os propósitos, as aspirações, os estímulos ao trabalho. Tem o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, bem ao estilo de Emmanuel. Tem o departamento da imaginação, amealha riquezas do ideal e da sensibilidade. E existe o departamento da memória, arquivando as experiências. E acima de tudo, confirmando o que foi dito, acima de tudo está o gabinete da vontade, gerenciando todas aquelas facetas da nossa mente. Então ele diz o seguinte, que a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, é a vontade. Então a gente vê que a vontade, a gente já viu um pouco mais sobre a vontade, A gente vai ampliando aí para ver até onde ela pode chegar. Dentro da filosofia espiritualista e até da filosofia espírita, nós percebemos ou aprendemos com os espíritos que existem, que a mente ou que o espírito, ele se manifesta em diferentes
sei se eu poderia dizer estados vibratórios ou em diferentes formas de energia ou em diferentes facetas da sua manifestação, de maneiras que a gente pode que o espírito tem o seu campo mental, né? São vários campos de um mesmo ser. Tem o campo mental, o campo emocional, o campo energético e, finalmente, o campo físico. Então, são vários campos se relacionando uns com os outros, criando esse ser integral que é o espírito encarnado. Na filosofia indiana, eles têm a mesma ideia, mas eles nomeiam isso de corpos, veículos. Né? Então, existe o corpo mental, o corpo emocional, né? O corpo ou veículo energético, o veículo físico. Então, se a gente pega, por exemplo, o exemplo. Está aí o escritório do Emmanuel. Vocês vão me desculpando que tem muito tempo que eu não uso slide. Também não é isso. Faltou um slide aqui. Aliás, não é isso mesmo. Eu vou pular esse slide que ele não faz parte do estudo, não, tá bom? Bom, se a gente comparar a gente a uma locomotiva, nós vamos perceber o seguinte, que a locomotiva, por exemplo, é uma locomotiva de 4 carros. Então, cada carro dele representando um dos nossos campos ou veículos, né? Então, está lá o campo mental da locomotiva, o campo emocional, o campo energético, o campo físico. No campo mental, vamos considerar essa locomotiva como um indivíduo. Está tudo bem, né? A pessoa não tem muitos problemas, não tem muitas preocupações, está de bem com a parte mental dela. No campo emocional, a pessoa não tem muitas aflições, tem uma vida corriqueira, mas não tem muitas aflições, não tem muitos sofrimentos, né? Vai levando e está tudo tranquilo, numa boa. No campo energético, a pessoa se sente bem, não está tendo nenhum problema de saúde, não está tendo nenhum momento assim de falta de motivação e tal. E no campo físico, da mesma forma, isso se reflete e a pessoa também está relativamente bem de saúde, né? Dentro da média. Mas, no entanto, essa pessoa que tem todos esses campos tranquilos, não faz nada. Né? Vocês conhecem alguém assim? Que tem a vida assim tranquila, tudo certinho, mas não faz nada. Né? Vive aquela rotina de vai trabalhar, volta, sexo, alimentação, vai trabalhar de novo, depois vai se divertir um pouco. E é uma vidinha assim, sem ideais, sem dizer para que veio, né, nesse mundo. Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Não é muito raro, né? Agora, o que está faltando nessa locomotiva? O que faltou aí até agora? Faltou justamente a locomotiva, né? A Maria Fumaça, aquela que vai lá na frente puxando aqueles carros, que seria representada então pela vontade. Né? Então, assim como existem pessoas que têm todas as coisas tranquilas em todos os campos dela e não faz nada, existem outras pessoas que não têm esses campos organizados, ou não têm esses campos, ou não têm todos os campos, ou pelo menos um deles, completamente desorganizado, e fazem coisas que nós nos consideramos incapazes de fazer. E para isso eu posso citar 2 exemplos. Né? Aqueles que são mais antigos na doutrina, ou que são estudiosos, né, vão se lembrar, por exemplo, da figura de Jerônimo Monteiro. Vocês lembram dele? Um homem que, estando paralítico do pescoço para baixo, dedicou a sua vida a atender as pessoas é até engraçado dizer isso, né? Atender as pessoas com dificuldade, com necessidade, como se ele não tivesse, né, dificuldade. E a fazer palestras pelo Brasil. Ele tinha uma cama, né, uma maca que eles colocavam dentro de uma Kombi, viajava com ele, ele fazia palestras espíritas pelo Brasil todo. E era uma pessoa com uma lucidez impressionante. E o carro dela físico era um carro completamente problemático, né? Sem qualquer uso.
E o outro exemplo que eu gostaria de citar para vocês também, é mais dentro aqui dos nossos dias, o Steve Hawking, né, que também paralítico, né, uma paralisia que desenvolveu durante a juventude dele. Ele se dedicou a estudar e a trabalhar com a astronomia, desenvolvendo explicações a respeito de como o universo foi criado, sendo uma pessoa totalmente inválida fisicamente. Então a gente percebe que o que faz a gente caminhar na vida em rumo aos nossos objetivos, nossos ideais, não são os nossos veículos, mas a nossa vontade. Porque o que tinham essas duas pessoas? Tinham vontade. E a vontade fez com que elas superassem todas as dificuldades que elas tinham, que nós, na nossa normalidade física, né, e até certo ponto emocional e mental que a gente não consegue nem sequer imaginar o que é a vida de uma pessoa numa situação dessa, fisicamente, né? Então nós podemos concluir daí que o pior não é a gente ter um desses campos desorganizado. O pior é a gente não ter a consciência de quanto a vontade pode fazer diferença na nossa vida. Do poder da vontade. Essa é a pior coisa que existe. Porque se a gente acreditando na vontade, no poder que ela tem, já é difícil a gente atingir os objetivos, sem acreditar então pode esquecer, né? Gente, está difícil, porque eu tive uma inflamação na garganta que está vindo já de 2 semanas, e eu sabia que ela ia vir me ajudar a fazer a palestra. Mas o importante não são os nossos copos, o importante é a vontade. Então eu vou chegar até o fim. Platão, novamente, né? Vamos falar aqui de Platão. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que nós precisamos de ter heróis. Nós precisamos de ter heróis porque para que a gente possa se espelhar neles, né? Porque os heróis são aquelas pessoas de uma vontade extraordinária, né? Então que a gente possa ter heróis na nossa vida, ídolos, para a gente se espelhar nele. Então eu não vou pegar assim nenhum super-herói de cinema ou de revista em quadrinho. Vamos pegar mais próximo da gente aqui, Allan Kardec, né? Vamos fazer do Allan Kardec o nosso herói. A gente pergunta, qual o veículo que o Allan Kardec utilizou mais para ele trabalhar? Será que, pelo fato dele ter sido considerado a razão personificada, né? Razão personificada, ele teria trabalhado mais com a mente dele? Ou será que aquilo que impulsionou para ele foi o objetivo onde ele queria chegar? Quem estudou a história de Kardec sabe que, antes mesmo de Kardec ouvir falar sobre a manifestação dos espíritos, ele já tinha objetivos com relação a igualdades sociais. Ele lutava, por exemplo, com a igualdade de direito das crianças, principalmente das meninas, de estudarem nas escolas melhores da França. E chegando ao ponto de muitas vezes ele, durante períodos de problema financeiro, em que ele estava afastado do ensino, a dar aula particular para crianças de menos condição financeira em sua própria casa, confiando naquele objetivo que ele tinha, de que ele acreditava que os homens todos deveriam ter o mesmo direito, que a humanidade e que a sociedade, principalmente, né, dentro do círculo dele, poderia viver numa situação de mais equidade. Então ele já tinha um objetivo, ele já tinha um ideal. Ele, de certa forma, ele já tinha cravado o gancho dele, de alpinista, aonde ele queria chegar. Então, quando ele conheceu a doutrina espírita, quando ele conheceu
a manifestação dos espíritos, ele apenas entreviu naquela manifestação uma possibilidade de chegar, dele alcançar de alguma forma uma colaboração naquilo que ele já estava querendo atingir antes, nos seus objetivos maiores e primeiros, que era igualdade sobre as pessoas, uma ampliação do entendimento das pessoas com relação à vida. Então nós percebemos que ele, nesse momento, ele usou aquilo que a filosofia indiana chama de Atman, que é a vontade. Nada mais do que a vontade. Então nós percebemos que a vontade, ela realiza coisas maiores que o interesse pessoal. Né? E a Núbia falava nisso a semana passada, sobre a coisa mais difícil, né, que existe, mesmo depois que a gente tenha vencido todas as nossas vícios e más tendências, ainda existe alguma coisa para vencer, que é o interesse pessoal. E maior ainda que o interesse pessoal está a vontade, né, que é o maior de todos esses veículos que a gente possa perceber. Ao ponto de que uma pessoa que quer, né, no caso, por exemplo, se a gente coloca um ideal na nossa vida e a gente tem um objetivo, então a gente coloca o nosso gancho do alpinista lá em cima, perto do nosso objetivo que a gente está querendo chegar, a gente vai se virar agora para nossos veículos e falar para eles, olha, meu corpo mental, você arranja um jeito de chegar onde eu quero chegar, eu não quero saber, porque eu quero chegar lá. Então se você acha que é difícil, o problema é seu, você arranja um jeito da gente chegar lá. E vira para o emocional e fala o seguinte, olha emocional, se você não gosta do que eu vou fazer, sinto muito, você aprenda a gostar porque eu vou fazer. E da mesma forma chega para o corpo energético, você tenta tirar a energia de algum lugar, nem que seja da atmosfera, porque eu vou precisar de você. E para o corpo físico da mesma forma. Vou te dar os nutrientes, você faça-me o favor de absorvê-los, porque eu vou colocar em você nos limites. Né? Então a pessoa que tem um objetivo, ela não se apega a essas coisas, a esses corpos, a essas manifestações, a essas camadas de energias que a gente vive em conflito com elas. Se a gente for esperar o nosso emocional estar em completa organização para a gente trabalhar na causa do bem, a gente provavelmente vai desencarnar antes do trabalho começar, não é mesmo? Então a gente vai fazendo isso aí. A gente observa e para ilustrar isso, né? Um fato muito conhecido na história de Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha o seu gancho de alpinista muito bem firmado lá em cima. E no caminho dele, certa vez, ele encontrou, passando por uma estrada, isso conta Miramês no livro Francisco de Assis. Ele passando por uma estrada, ele se deitou um pouco para descansar, e naquele momento que ele deitou para descansar, várias entidades femininas se aproximaram deles, despidas, nuas, e começaram a instigá-lo quanto aos desejos sexuais. O que ele fez imediatamente? Quando ele percebeu a situação, porque Francisco de Assis tinha essa percepção, ele simplesmente levantou-se e procurou um espinheiro e se jogou naquele espinheiro, para submeter o corpo dele à dor, para que, focado na dor, ele esquecesse a tentação do sexo. Então é aquilo que a gente acabou de falar. Vira para o seu corpo e fala, meu corpo, meu amigo, eu sei que você não quer ir onde eu vou, mas você vai ter que ir. Como Jesus falou para Pedro, João, né? Pedro. Deve ter falado para todo mundo, né? Mas Pedro foi o que ficou registrado na história, né? Ele falou, vem que eu te levarei aonde não queiras ir. Então a gente, tomando consciência disso, a gente começa a perceber que tem como chegar aos nossos ideais, né? E a gente imagina, então, se assim a gente caminha, imagina quando o indivíduo consegue alinhar todos esses veículos em uma única direção. Aí vira uma potência, né? Então existe um quinto andar dentro de nós. Aí nós chegamos no quinto andar, não é? Os 4 que a gente viu,
e o quinto andar, aonde nós então chegamos, à medida que nós nos concentramos no nosso ideal, no nosso objetivo. E nós percebemos então, como eu disse, que os heróis eles possuem um poder superior, mas que não é nada mais do que a vontade, né? Então, por exemplo, se existe um homem na Terra que foi capaz de fazer isso ou aquilo, essa possibilidade existe dentro da gente. Porque isso é uma lei da condição humana. Se você fez, eu posso fazer. Né? A gente fala de uma maneira até muito filosófica de que Jesus é o nosso espelho, porque um dia a gente pode fazer o que ele faz, né? O que ele fez. Mas quando a gente fala isso é tão distante, né? Tão distante. Mas por esse caminho a gente começa a perceber que não é só uma questão filosófica. Vai levar um tempinho, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre esse tempo também. Mas antes de olhar esse tempo e ficar comparando a gente a figuras muito superiores e até muito mitológicas, né? Que estão muito distantes, eu trouxe para vocês um exemplo. Gente, eu baguncei o slide todo. A locomotiva aí que eu estava procurando. Né? Tá difícil, né? Mas a culpa é do Márcio. Tá? Eu não vou falar para vocês porquê, mas a culpa é do Márcio. Então eu trouxe para vocês um exemplo de uma pessoa bem nos nossos dias, que está aqui respirando o mesmo ar que a gente, pisando no mesmo chão que a gente e fazendo uma coisa que para a gente é uma loucura. É uma loucura. O nome dele é Wim Hof. Ele nasceu na Alemanha. E ele, através de estudar algumas técnicas orientais, ele descobriu que por um exercício da respiração, ele poderia controlar não somente a mente dele, como também o corpo, a temperatura, o batimento cardíaco e por aí vai. Então ele começou a desenvolver essa técnica e ele começou a quebrar recordes mundiais. Ele quebrou 26 recordes mundiais ficando debaixo d'água, no gelo. O máximo que ele chegou, recentemente, quebrando seus próprios recordes, foi ficar 1 hora e 52 minutos dentro de uma banheira com gelo. Ele alcançou o topo do monte Kilimanjaro em 2 dias vestindo apenas calção, debaixo de neve, tá? A temperaturas abaixo de 0 graus. E ele completou uma maratona. Essa maratona está integralmente filmada e exposta no VideoTube para quem quiser assistir, tá? Com acompanhamento médico, inclusive de uma médica que virou para ele e falou assim, olha, a partir que ele parava para fazer uns exames, né? Num certo ponto falou para ele, olha, os seus dedos do pé já chegaram numa situação, porque ele fez a corrida descalço, já chegaram num processo de necrose que é irreversível, você vai perder seus dedos. Você vai continuar? Ele falou, vou continuar, só falta a última parte da maratona. E ele completa a maratona e depois, através do controle da mente, do exercício de respiração, o dedo dele volta ao normal, desfazendo toda a crença daquela médica, né? E ele também, mas o mais interessante que ele fez de tudo isso pra gente, é que aqui, tem um laserzinho aqui? É o fundo de cima. Essa primeira foto, ele se colocou no hospital em vários experimentos científicos, vários deles mostrando que, através do controle da vontade, ele conseguia controlar os batimentos cardíacos, aumentar o nível de adrenalina no corpo e também mudar processos de doenças. Olha que interessante. Então ele permitiu que fosse injetado nele, isso também está no YouTube, vocês podem assistir ao vídeo disso acontecendo. Ele permitiu que injetassem nele uma seringa com vírus, eu não me lembro bem se são vírus ou bactérias, porque há uma diferença de ação, né? Que tornam a pessoa doente em questão de minutos. Então os sintomas são uma febre muito alta, a pessoa começa a suar, tem uma febre muito alta, a temperatura do corpo aumenta, e a pessoa entra num estado de doença mesmo, de gripe, né? de flu, aqui, como eles chamam aqui. Muito, muito forte, muito forte. E então ele se sujeitou a essa experiência. Então deram a injeção nele, ele deitou ele no hospital, e aí mostra, né, o vídeo mostra para vocês, ele lá, tranquilo, fazendo o trabalho dele mental.
de maneiras que os vírus começaram a reagir no corpo dele, e à medida que eles começaram a reagir, ele colocou a força da mente dele em cima do processo, dominou, e a febre não desenvolveu. E ele ficou completamente normal durante o período do teste, comprovado pelos médicos. Então, esse homem é um ET? Não, não é um ET. Ele ensina como fazer isso através de métodos. E eu vou falar para vocês por que eu conheço ele. Porque durante um período, eu estudei um pouco o que ele faz. Eu não subi o Monte Kilimanjaro. Tá? Apesar de que eu experimentei estar do lado de fora só de calção na neve, e eu percebi que funciona. Mas eu não quis me arriscar porque eu não tinha nem tempo para isso. Mas enfim, uma coisa que eu posso dizer para vocês, de testemunha minha, é que durante os 5 semanas fazendo os exercícios respiratórios que ele propõe, eu passei de fazer 15 apoios, que eu fazia assim quase morrendo, né, como eu faria hoje, porque eu não faço mais os exercícios, para fazer 80 apoios. Os homens aí que fazem apoio sabem o que é fazer 80 apoios. Eu simplesmente não acreditava no que estava acontecendo. De uma semana eu fazia 60, no outro dia eu consegui fazer 70, e no outro eu fazia 80. Eu falei, que é isso? Que força é essa? Então, é uma pessoa de outro planeta? Não. É uma pessoa que descobriu como colocar a vontade em ação naquelas técnicas que ele aprendeu. É uma pessoa normal. Então eu trouxe só para poder mostrar para a gente que não são apenas os super-heróis das revistas em quadrinho e nem os espíritos elevados da história, né, que têm acesso à vontade, essa coisa maior que nos impulsiona para cima em direção ao nosso objetivo, aos nossos objetivos. Né? Kant dizia que existem 3 tipos de ação. Kant aí é o filósofo, né? Immanuel Kant. Existem 3 tipos básicos de ação. E agora a gente vai desenvolver um pouco mais, ampliar um pouco mais o entendimento da vontade com relação ao desejo. Né? Num extremo, existe a vontade pura. A vontade que simplesmente faz as coisas por amor ao dever, por amor ao bem, e porque é aquilo que tem que ser feito, porque é o certo a fazer, sem interesse pessoal. É a vontade pura. No meio do caminho nós temos a vontade egoísta, que é a vontade, que eu diria que é a vontade normal, né? A vontade normal para um planeta de provas e expiações como nós vivemos. É a vontade egoísta que faz com que a gente faça as coisas e receber alguma coisa em troca. Não é? Então a gente trabalha para receber um salário. Né? E depois de um certo tempo a gente começa a admitir que a gente tem que ganhar mais. Né? E isso é natural, é um processo natural. Então a gente trabalha pelo desejo, pela vontade, mas ainda a vontade no sentido de ganhar alguma coisa em troca. Né? Às vezes a pessoa vem para o centro, trabalha no centro, e não é só buscando, né, o objetivo de crescer espiritualmente, às vezes também para se livrar de alguns problemas. Né? Então não deixa de ser uma vontade com interesse pessoal. Né? Mas enfim. Agora, no outro extremo, né, nós vimos aí 2 faces. Agora, no outro extremo estão as pessoas apáticas. Né? As pessoas apáticas são aquelas pessoas que nem o desejo conseguem fazer elas saírem do lugar, elas fazerem alguma coisa. Então, por exemplo, vocês conhecem alguma pessoa que está passando por um problema e ela não consegue sair do problema? Aí você vai lá e faz tudo para a pessoa, mesmo assim ela não sai do problema? Vocês já viram aquelas pessoas que ficam na rua mendigando, né, os homeless, que eles... Chega uma pessoa e ajuda eles, né, dá casa, arruma um emprego, mas a pessoa fala, não, mas isso é muito difícil, e volta, né, para mendigar novamente. Então essas pessoas, nem sendo ajudadas, elas não conseguem despertar os desejos nela. Então nós percebemos que a vontade pura seria o ápice dela. E para registrar isso bem na nossa mente, a gente tem uma lenda islâmica que fala o seguinte: um mestre, agora outro mestre, esse mestre talvez seja um mestre daqueles também, porque ele estava passeando também com o discípulo dele. Passeando pelo deserto, né, com o camelo dele, os 2 camelos e o discípulo.
De repente, o discípulo andando na frente, alguma coisa assusta o camelo, né? Uma cobra talvez, alguma coisa assim, e o camelo se sacode e o discípulo cai no barranco. Mas ao cair do barranco, ele que era muito esperto, ele segura numa vegetação que estava sobressaindo assim do barranco, né? Então ele consegue se agarrar ali. O mestre desce imediatamente do camelo, vai lá na beira do barranco e tenta de toda forma segurar ele. E ele está muito distante, então ele arranca da roupa, rasga a roupa, tenta fazer uma corda e ainda não chega lá. E ele se machuca todo, rala o braço e fica todo escoriado. E naquele momento que ele não sabe o que fazer, aparece o anjo Gabriel, que é o anjo que é o intercessor, né, entre os homens e Alá, o Deus islâmico. Então o Gabriel aparece para ele e fala: olha, você provou mais uma vez e definitivamente que você é uma pessoa que merece ir para o céu de Alá. Venha comigo, eu vou levar você para o céu de Alá. Ele levanta, olha para o anjo e fala o seguinte: o negócio é o seguinte, não tem como você trocar o céu de Alá por um bom pedaço de corda, porque é o que eu estou precisando no momento. Então, essa seria uma parábola, né, da vontade pura. Não importa o que você vai ganhar com aquilo que você está fazendo. O que importa é a pureza daquilo que você está tentando atingir. Simplesmente pelo fato de aquilo ser o certo a fazer, daquilo ser o correto e o bem a fazer, né? Então, o que a gente aprende com essas pessoas é que é uma coisa para a gente guardar, é que onde existe a vontade, existe um caminho, né? Rapidamente aqui, você se lembra daquela história dos dois homens? Um foi criado... os dois homens, um era bem sucedido e um era mal sucedido. Vocês viram, até um slide passou para trás, né? A minha intenção era de chegar nele, mas já passou. Não vamos mexer no passado. Os dois homens, um era bem sucedido, o outro mal sucedido. Um era alcoólatra e o outro era um homem de bem, que tinha família, saudável. Então eles perguntam a esse homem mal sucedido, alcoólatra, o que aconteceu na vida dele? E ele fala: quando eu era criança... Meu pai maltratava muito a minha mãe, batia em mim, e eu vivi uma vida de sofrimento. E isso me levou até aqui onde estou. E o outro pergunta a mesma coisa, vocês já sabem a resposta, né? O que aconteceu? Eu tinha um pai muito violento que batia muito na minha mãe, batia em mim, e eu tive uma infância de muito sofrimento. Mas eu jurei para mim mesmo que eu jamais repetiria o que o meu pai fazia conosco. Eu faria exatamente o contrário do que ele faria. Então, mostrando aqui para a gente, onde existe a vontade, existe sempre uma solução. E segundo a filosofia, a vontade é a causa mais poderosa das causas, que agem no universo, é o mais divino dos poderes que residem dentro do homem. E a gente observa, dentro da doutrina espírita, que a gente estuda muito a questão do problema da obsessão, né? A gente percebe, estudando a obsessão, que a obsessão existe em vários níveis, né? Existem os níveis mais brandos e existem os níveis mais complicados. Mas que todos eles têm uma única causa, né? Que é a ligação de uma entidade espiritual conosco, uma entidade espiritual inferior ou com problemas, né? Conosco, através de problemas que nós também temos dentro de nós, de fraquezas que nós temos dentro de nós, de vícios que nós temos dentro de nós, de desequilíbrios que nós trazemos dentro de nós. E às vezes esses processos são muito difíceis, justamente porque falta no obsediado essa visão da questão da vontade. Então a única coisa que pode livrar a pessoa de uma obsessão, seja ela de qual nível, é a vontade. Aí a gente vai pensar, mas e a prece? E a ajuda dos espíritos superiores? Eles ajudam e a prece é extremamente eficaz, a partir do momento em que a pessoa tem a vontade de sair de onde ela está. Né? A gente tem que voltar lá na vaquinha. Né? A gente tem que ter vontade de sair onde está. Porque se não tiver, fica difícil. Você se lembra, André Luiz? Os espíritos queriam ajudá-lo e não tinham acesso, porque ele não tinha vontade de sair dali. Então a gente percebe, a gente extrai daí um ensinamento que, se a gente tiver isso em mente, nos ajuda enormemente. Que é o seguinte:
nós entramos nos problemas de diversas formas, certo? Mas só existe uma forma de sair de dentro dos problemas, seja de qualquer natureza, através da vontade. Percebemos o tamanho e a importância da vontade? E a gente, para finalizar, a gente coloca o seguinte, que dentro das questões dos nossos ideais, que é muito importante a gente ter na vida, quando a gente pensar que eles estão muito distantes de nós, e que parecem impossíveis de ser alcançados, vamos lembrar de uma parábola que diz o seguinte: uma pessoa não gosta da luz do sol, então ela fecha a janela. Então ela fica ali, naquele conforto de não estar exposto à luz do sol como ela gostaria. Mas um dia ela começa a perceber que o sol é uma coisa boa e que traz, além da vitamina D, né, outras coisas, né? O sol é fonte de vida para a Terra. E ela resolve que estar exposto ao sol é muito bom. Então ela abre a janela em busca do sol. E adivinha? O sol está ali. Exatamente depois da janela. A única coisa que separava ela do sol era a janela fechada. Não é interessante essa alegoria? Então a distância entre nós e os nossos objetivos é o tamanho da consciência que nós temos com relação ao poder da vontade. Então nós criamos essa distância a partir da nossa atitude. E concluindo, Allan Kardec deixa para os espíritas, esse slide deve estar ali, viu, gente? Se Deus quiser. Não, ele está. Allan Kardec deixa para os espíritas, ele deixou um desafio muito grande com relação a isso. Quando ele disse o seguinte, uma frase que vocês conhecem muito bem, olha que bonito, não é obsessão. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Vocês conhecem essa frase de cor e salteado. É um desafio muito grande que ele deixa para a gente, porque ele coloca essa condição a ser alcançada a partir do uso da nossa vontade. Porque é uma condição que a gente só alcançará através do uso da vontade. A vontade em ação vai trazer para a gente essa transformação moral. E o esforço que nós fazemos para dominar as nossas más inclinações vai nos levar a esse objetivo. Então, a conclusão é que, a conclusão da conclusão da conclusão, que a gente procure cravar o nosso gancho de alpinista o mais próximo que a gente conseguir dos nossos objetivos e seguir em frente de forma, tá difícil de ler aqui, viu? De forma perseverante e constante. Esse seria o nosso ideal maior. Então eu espero que com isso tenha dado para vocês refletirem, que a gente possa levar uma reflexão. Agradeço então a toda a assistência recebida. Você vê que a garganta até passou com a ajuda da vibração de vocês. Agradeço a oportunidade, agradeço a filósofa Helena, esqueci o segundo nome dela, que tem uma palestra maravilhosa na internet que traz muitas informações para a gente a respeito disso também. E, enfim, agradeço a Deus por essa oportunidade. Boa noite a todos.